E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre emoções, sobre esse eixo que fica no meio, entre o cognitivo, entre o pensamento e a vontade, sobre o experimentar. E eu queria ler um texto com vocês, está lá em Provérbios 4, 23. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: acima de tudo, ou sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou porque dele depende toda a sua vida. Você lembra desse texto? Salomão escreveu acerca do coração, e aí lá no capítulo 6 ele diz que o coração é como uma máquina de pensamentos, porque ele diz que 6 coisas o Senhor abomina, a 7ª ele detesta, e uma das coisas é o coração que maquina pensamentos viciosos. Então, Salomão mesmo explica que o coração aqui não é esse coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, que é esse lugar da mente. É esse lugar onde os pensamentos geram coisas. E eu tenho até uma possível interpretação para esse texto, porque esse coração aqui, põe a mão aí no seu coração, vê se ele está batendo. Tá sentindo ele bater? Sim. Esse coração aqui, ele é uma metáfora. Sim. E eu não sei se você já viu esse coração funcionando, esse daqui, sabe o tum-tá, 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 tum-tá. Sabe o que é esse coração batendo? Ele tem entradas e saídas, que a gente chama de veias e artérias. Ele tem 4 cavidades, 2 ventrículos que ficam em cima, não é ventríloco, tá? É ventrículo. E 2 átrios. E sabe o que está acontecendo nesse coração o tempo todo? Esse coração está recebendo um sangue purificado pelos pulmões, cheio de oxigênio. Então, o pulmão envia, por meio da veia pulmonar, vai chegar lá no coração um sangue puro, que vai descer pelo ventrículo, e aí a artéria aorta vai bombear, ou vai mandar, vai canalizar esse sangue puro, esse sangue oxigenado para todo o corpo. E tudo que acontece no nosso corpo passou por esse lugar. Por isso que é uma fonte que afeta tudo, afeta cada célula do seu corpo. A unha do dedinho do pé é nutrida pelo que saiu lá do coração. Só que olha que interessante, esse mesmo sangue que é oxigenado, ele nutre a célula e agora ele fica desoxigenado, agora ele fica cansado. E esse sangue cansado, esse sangue sujo, ele agora precisa voltar. Ele precisa fazer o caminho de volta e ele vai subindo pelas veias e ele precisa agora chegar até o coração, pela veia cava, para que o coração mande esse sangue cansado para o pulmão e tenha um fluxo. Esse fluxo, quando Salomão diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, ele estava falando que o nosso coração também tem um fluxo. E como é que é o fluxo do nosso coração? Por que coração? Anota isso, porque é o lugar onde o Espírito pulsa em nossa alma. Porque o tum, é o Espírito, pneuma, é o oxigênio, é o fôlego de Deus sendo soprado em nossa alma. Então uma alma que não recebe do sopro, do fôlego, da inspiração de Deus, é uma alma desoxigenada, cansada. E a nossa alma precisa do pulso do Espírito. Mas sabe o que a gente esquece? Que a nossa alma cansa, que ela se dá, que ela se gasta, que ela sofre. E o que a gente recebeu do Espírito vem para a alma, mas a nossa alma, ela tem feridas, ela tem traumas, ela tem problemas e ela tem emoções. E agora, se o Espírito fez tum na nossa alma,
a alma também precisa responder e fazer tá no nosso espírito. Então o tum-tá é o lugar onde o espírito pulsa na nossa alma, mas também é o lugar onde a nossa alma pulsa em Deus. E é isso que é um salmo. Um salmo, e aí eu aproveito já a ocasião para fazer a propaganda, porque é um bom momento para falar do salmo terapia. O que é um salmo? É uma alma aflita, abatida, pulsando em Deus. Canalizando, trazendo a angústia que o salmista sente, o sentimento que ele tem. É ruim? É bom? É. Não importa se é bom ou se é ruim, importa para onde está indo. E ele entrega, e ele começa o salmo dizendo: por que você está abatido, ó minha alma? E ele traz as suas emoções, como a veia traz para o coração. A impureza, a fraqueza, a fragilidade, a angústia, a ansiedade, o medo, a raiva, a decepção, a frustração, mas ela pulsa. E quando a gente obstrui esse processo e a gente não faz esse fluxo, seja porque o Espírito não está pulsando na nossa alma, aí sabe o que a gente está fazendo? Está necrosando a alma. Seja porque a alma não comunica para o Espírito o que ela está sentindo, aí ela está coagulando. E sabe, gente, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque se você bloquear uma parte desse processo, o seu coração vai ter problemas e o seu corpo inteiro vai ter problemas. E quando Jesus diz, é do coração que procedem todas as imoralidades, é do coração que procedem as violências, os homicídios, ele está dizendo, quando o fluxo não acontece, nós vamos ter sérios problemas que vão afetar tudo. Por isso que afeta a vida, a saúde, por isso que afeta o casamento, por isso que afeta a família, por isso que afeta o ministério, por isso que afeta o mundo. Porque do coração procedem as fontes da vida. E jorra, e vai ecoando, e é da onde surge a nutrição que a gente entrega, mas a gente precisa fazer o fluxo completo. Esse fluxo completo inclui eu entregar aquilo que eu recebo do Espírito, mas eu entregar ao Espírito aquilo que eu recebi da minha alma cansada. E sabe que a gente tem uma tendência de bloquear um dos processos ou os dois processos. A gente por vezes está tão cansado, está tão angustiado, que a gente se prende àquele cansaço e a gente não entrega aquilo ao Espírito. Ou a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente não tem tempo de ouvir o pulso do Espírito em nossa alma. Mas o coração é esse lugar do encontro. O coração, anota isso, o coração é o lugar onde o Espírito encontra a alma. Onde o nosso coração encontra o coração de Deus. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E como guardar o coração, gente? Essa é a questão. Onde, como, quando? Porque é importante guardar o coração? Meu Deus do céu! E olha que interessante, olha o que o texto diz. Não é que você tem que guardar o coração como você guarda outras coisas. Acima de tudo, ou seja, é uma prioridade. Você tem que guardar muito bem suas coisas, você tem que guardar muito bem a vida das pessoas que você ama, você tem que guardar muito bem, você tem que cuidar muito bem do seu ministério, você tem que cuidar muito bem dos seus recursos, dos seus talentos, dos seus dons. Mas tem uma coisa que você tem que cuidar mais do que as outras. O coração. Sabe, tem muita coisa para a gente dar conta, gente. Vamos ser sinceros. Tem mais do que a gente consegue. Mas tem uma que é a mais importante de todas. Acima de tudo, guarde o seu coração. E é o que a gente deixa por último. Quando a gente lembra, a gente vai lá e dá uma olhadinha nele. Fisicamente e emocionalmente, então. Mas sabe que esse processo de cuidar do próprio coração, e é interessante, né? O texto diz, acima de tudo, guarde o seu. Não é para guardar o dos outros.
O coração não pode ser terceirizado para ninguém. Não tem como dizer, pastor, cuida do meu coração. Marido, esposa, cuida do meu coração. Pai, mãe, cuida do meu coração. Guarda o meu coração, porque o coração não pode ser terceirizado, só tem chave do lado de dentro. Cada um tem que cuidar do seu, é pessoal e intransferível. Só que aí, quando a gente entende isso, fala, tá, eu tenho que cuidar do meu coração. A gente até falava de tarde no painel, né? Coração alegre aformoseia o rosto. É importante eu cuidar do coração, porque ele vai influenciar o que acontece no meu corpo. Para o bem ou para o mal. Seja para embelezar, olha, pastor Marcelo, coração alegre. Você sabe que ele está com o coração bom, porque olha a beleza desse. Levanta, por favor, Marcelo. Olha, pessoal, olha isso, gente. Uma salva de palmas. Meu Deus do céu. E essa correlação entre o interior e o exterior, e eu vou usar propositalmente o interno e o externo, é uma correlação que está acontecendo o tempo todo. O seu corpo afeta as suas emoções, a forma como você come, como você dorme, a forma como você se exercita. O que está acontecendo lá de fora afeta o lado de dentro. Então, ó, interno e externo estão conectados. Mas a continuação do texto, Provérbios 15, 13, diz assim, ó, o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração abatido oprime o espírito. Eu vou repetir isso. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração abatido oprime o espírito. Você sabe que existem opressões espirituais que não são demônio. São um coração abatido. Um coração mal cuidado. Eu recebo no consultório frequentemente irmãos sentindo uma opressão e tendo lutado espiritualmente muito tempo, mas aí descobrem que a causa da opressão é o coração. É o coração que não estava bem cuidado, que não estava bem guardado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele depende toda a sua vida, inclusive sua vida espiritual. Sabe lá no livro Divinamente, e aí mais uma propaganda para quem não tem o livro Divinamente, as mulheres quase todas têm, mas os homens, agora chegou a vez de vocês, né? Eu falo da parábola do semeador, e a parábola do semeador é interessante porque é o melhor semeador, a melhor semente, sim, é Jesus, e a semente é o Evangelho, mas apenas 25% das sementes frutificam, como deveriam frutificar. Uma parte caiu à beira do caminho e não deu certo, ela ficou na superficialidade, veio a ave, que representa o maligno, e roubou a semente. Uma outra parte caiu entre as pedras, ela foi muito rápida, ela não tinha raiz, e a pressa fez com que a semente morresse quando veio o sol. O terceiro cai entre os espinhos. E aí as pressões, os cuidados dessa vida, os prazeres e as riquezas sufocam aquela semente. A semente é a palavra, a semente é o Evangelho. Gente, o melhor semeador, a melhor semente, mas o coração mal cuidado infrutifica a melhor semente. A gente pode viver uma infertilidade, uma esterilidade espiritual, porque as nossas emoções não estão bem cuidadas. Porque a gente não está cuidando do coração. Então nós vamos cuidar do coração. Como? E aí, eu queria encerrar já. Hoje eu quero assim, ser bem rápido, porque por mim, eu tô falando com vocês por obediência, sabia? Porque quando a gente estava aqui no louvor, sabe qual era o meu desejo? Era deixar assim, ó, deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer, e a gente vir aqui para frente, se jogar e chorar, e deixar Deus mudar o que só Ele pode mudar. Mas aí eu falei, Senhor, posso fazer isso? Chega lá e fala, gente, só deixa fluir. E aí eu senti no meu espírito que
algumas palavras precisavam ser ditas para a gente entrar nesse lugar. E Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, está escrito assim, ó: não andem inquietos ou preocupados por coisa alguma. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas petições, com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, verso 7, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aí no verso 8 ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que tem virtude, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, nisso vocês devem pensar. E aí ele diz assim: atentem em tudo que vocês ouviram, viram em mim e aprenderam de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Gente, esses poucos versículos, do verso 6 até o verso 9, são um manual completo de gestão do coração, de gestão das emoções. Olha que poderoso. Nós vamos ver em 5 partes, 5 etapas. A primeira parte: não andem inquietos ou não andem preocupados. Então, se você estiver anotando, anota aí. O primeiro passo é a preocupação. Preocupação. Aí você pode olhar e falar assim: a gente não pode se preocupar, sim ou não? Como não? Como não se preocupar? Você ama alguém? Eu descobri uma coisa: só não se preocupa quem não ama. Tem muito crente que não se preocupa com nada. Mas não é porque a pessoa é muito elevada espiritualmente, é porque ela é indiferente. Às vezes a gente olha para uma pessoa muito equilibrada, a gente fala assim: nossa, que pessoa serena, calma, centrada. Na realidade é porque a pessoa se importa tão pouco com quase tudo, que nada afeta ela. E eu descobri uma coisa: onde tem afeto, nos afeta. Se tem o nosso afeto, nos afeta. Pode ver, com o que você fica preocupado? Com aquilo que você se importa. Por que Paulo escrevia cartas? Porque ele estava preocupado com a galera. As cartas dele eram respostas a inquietações. É possível você ser um cristão nesse mundo caído e não ser afetado? E não ser abalado? E não se preocupar? E não se inquietar? E aí eu descobri uma coisa: o problema não é se inquietar, é andar inquieto. Andar inquieto. Então o que ele está falando? Quando você estiver inquieto, para tudo. Não desperdiça a preocupação. Não continua andando, seguindo o fluxo natural. Porque, anota isso, toda vez que a sua alma está inquieta, é porque ela quer conversar. Quando alguém fica inquieto, quando quer falar. Então, quando a sua alma estiver inquieta, é porque ela quer conversar. Ela quer dialogar. Então, não continua andando, ignorando aquilo que ela está tentando te falar. Identifica a preocupação. E dá um nome para ela, gente. Dá um nome. Sabe, Deus deu uma capacidade para a gente, desde Adão. Qual era a tarefa de Adão, o trabalho de Adão? Dar nome para os bichos. A gente também tem que ter essa responsabilidade, dar nome dos bichos da nossa cabeça. Isso aqui que eu estou sentindo é raiva. Isso aqui é medo. Isso aqui é tristeza. Isso aqui é culpa. Isso aqui é fome. Isso aqui é TPM. E a gente precisa dar nome, a gente precisa identificar. A gente não pode continuar andando como se não tivesse acontecendo nada. Então identifica a preocupação. Não negligencie, não passe batido, não sai porque sabe o que você está fazendo? Coagulando sua alma. Quando você continua andando como se nada tivesse acontecendo, você está bloqueando o fluxo. E aí você bloqueia por um dia, por 2 dias, por 3 dias, mas chega uma hora que estoura.
Estoura com um problema físico, com uma pressão alta, estoura com um romper de raiva, de agressividade, com uma violência, com um xingamento, com um palavrão, com um monte de coisa que você fala, credo, misericórdia, eu não sou assim, por que eu agi assim? Talvez seja porque a sua alma está querendo dizer algumas coisas para você e você está andando. Às vezes andando igual o levita e o sacerdote lá do bom samaritano. Fazendo a obra de Deus, eu estou indo. Mas eu estou andando a hora que eu devia parar. Ai, man. Mas aí, o que a alma está querendo? Então, o primeiro passo é identificar a preocupação. Qual é o segundo passo? Não ande inquieto. O que você tem que fazer? Transforme sua preocupação em petição. Então, vai da preocupação para a petição. Transforma emoção em oração. Toda emoção é um convite para a oração. Toda emoção é uma matéria-prima da oração. Toda emoção é um conector. Sabe que a emoção tem 3 propósitos, anota isso. Primeiro propósito, comunicar. A emoção comunica algo que eu me importo. Você só se emociona porque você se importa. Sim? Então, quando você fica com raiva, é porque alguma coisa que você se importa está sendo injustiçada na sua visão. A raiva comunica que você interpretou uma situação como uma injustiça. Quando sua esposa, quando sua mãe, quando seu pai fala para você uma coisa que você não queria, quando você é interrompido, quando você é injustiçado, você sente raiva. Na sua compreensão, você está sentindo aquilo ali, veio e está comunicando algo. Segundo, a emoção, além de comunicar, ela conecta. Quando a gente está conectado com alguém, a gente fica sensível. Tem afetos, os afetos conectam. Por isso que quando a gente está na presença de Deus, a gente está adorando, a gente se emociona, a gente chora, a gente se alegra. O arrependimento é uma tristeza que gera mudança. É um afeto, porque Deus usa as emoções como conectores. Por isso que o ressentimento é tão perigoso. Porque o ressentimento te conecta àquele que você devia deixar. Te conecta a uma mágoa que você devia abandonar. Então, olha como é perigoso esse terreno da emoção. Porque pode te conectar a coisas que você não devia se conectar. E você precisa identificar que a emoção, ela tem um primeiro propósito, comunicar algo que eu amo, que eu me importo, que eu valorizo. Segundo, conectar. E por isso eu preciso ser diligente, porque eu posso estar me conectando com coisas que eu não devia me conectar, e eu preciso dar alguns comandos ao meu coração. Terceiro, a emoção convida, a emoção atrai. Por isso que Deus usa as emoções como convites, para que a gente ore. Para que a gente ore sem cessar. Por isso que a gente pode orar sem cessar. Porque a gente vai se emocionar todo dia. E os salmos são esse clamor da alma para conversar com Deus. Então, primeiro passo é preocupação. O segundo passo é petição. Aí qual é o terceiro passo? Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Olha só qual é o terceiro passo, paz. Se o primeiro é preocupação, o segundo é petição, eu tenho que ir da petição para a paz. E por que eu acho isso importante? Porque a gente gosta de fazer guerra com as emoções, sim ou não? A gente gosta de brigar com elas, mas sabe o que acontece quando a gente briga com as emoções? A gente se automutila. Porque as emoções são só o carteiro. Imagina, você não gostou da carta? Dá uma cadeirada no carteiro. Não gostei da carta. Podia ter usado outro exemplo, né? Cadeirada. Mas faz sentido eu brigar com o mensageiro? Não. O que a gente gosta de fazer? A gente gosta de guerrear contra
a emoção, estou sentindo ansiedade, eu tenho que vencer essa desgraçada dessa ansiedade. Eu tenho que acabar com ela. E eu não estou dizendo que você tem que se conformar a ela. Eu estou dizendo que Deus quer pacificar o seu coração. E o que é a paz de Deus? Anota isso. A paz de Deus é o lugar onde o meu coração encontra o coração dele. A paz é um lugar. A paz não é um sentimento. A paz é um estado. É um lugar. Porque eu posso até estar me sentindo muito mal. E aí anota isso. Existem tristezas boas. E existem alegrias ruins. Às vezes, olha, agora vai dar um nó na sua cabeça. Às vezes é bom se sentir mal. E às vezes é ruim se sentir bem. Quando tem alguma coisa errada com você, a melhor coisa que pode acontecer com você é você se sentir mal. Sim? Mas quando está tudo bem com você, você tem que se sentir bem. Por isso que o que é paz? É o meu coração estar guardado dentro do coração de Jesus. É esse encontro do meu coração com o dele. E Deus está agora, por meio do Evangelho, reconciliando todas as coisas consigo. Inclusive a nossa alma. Sabe o que Deus está fazendo por meio do Evangelho? Reconciliando a nossa alma com o nosso espírito. Para a gente viver em paz com a nossa história. Sabe? A gente viver em paz com a gente. Para poder viver em paz com o outro. E ser um ministro da reconciliação. Gente, vocês estão entendendo? Diga amém. E Deus quer nos levar para esse lugar de paz. Pacificar o nosso coração. Mas guarda ainda esse versículo, daqui a pouco a gente volta no 7. No 8, então, a sequência. Vamos começar daqui, Aqui tem a preocupação. Para onde eu vou depois da preocupação? Para a petição. Para onde eu vou depois da petição? Para a paz. A paz de Deus que excede o entendimento. Já vamos voltar para esse versículo. Aí ele vai para o 8. Qual é o 8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso vocês devem pensar. Então, qual é a quarta estação da gestão bíblica das emoções? Pensamentos. Por quê? Debaixo de toda emoção disfuncional tem um pensamento mentiroso. Debaixo de toda prisão emocional tem uma mentira. Por isso que ele diz tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso você deve pensar. Por quê, gente? A verdade liberta. E por inferência, por conclusão, se a verdade liberta, o que a mentira faz? Conhecereis a verdade, ela vos? Conhecereis a mentira e ela vos? Então toda prisão emocional acontece porque lá de baixo tem um alicerce. Uma mentira que a gente acolheu como verdade. Debaixo de todo o cativeiro emocional tem uma mentira. Por isso, Deus completa o círculo. Não é acolha suas emoções apenas. Não é, você está sentindo, entregue-se ao que sente. Não. É pegue a sua emoção, não se conforme com ela, traga para uma conversa. Traga para um diálogo, traga para uma oração, e agora você vai entrar num lugar de paz com Deus, e Ele vai levar você para a profundidade das suas crenças. E aquilo que você crê, cria algo em você, e o que cria, cresce, e aquilo que cresce agora se torna uma fortaleza. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E o que são fortalezas? São construções, onde os prisioneiros ficavam. Então na nossa mente a gente tem fortalezas, e sabe do que são feitas essas fortalezas? Sofismas. E sabe o que são sofismas? Mentiras. Por isso que ele diz, agora o que a gente vai fazer? Com as armas que a gente tem, nós vamos destruir essas fortalezas.
E como a gente vai fazer isso? Levando cativo cada pensamento à obediência de Cristo. Então eu vou separar as coisas e eu vou falar, peraí, eu estou sentindo isso porque eu acredito no quê? Que mentira que eu acolhi como verdade? E gente, como tem mentira que foi plantada dentro de nós e que a gente acreditou porque a gente não tinha nem a capacidade de questionar. Talvez coisas que aconteceram na nossa primeira infância e aí você acreditou que porque você não recebia a atenção como você precisava receber, porque você foi alvo por vezes de negligências ou de violências, de traumas ativos ou passivos, você acolhe como verdade que porque você foi rejeitado, você não deve valer muito a pena. O seu valor talvez não seja tão alto quanto deveria ser. Por isso você pode até aceitar migalhas de amor e se contentar com relacionamentos onde você é tratada com desprezo. Ou você pode entrar numa necessidade crônica de aprovação, numa prisão de reconhecimento, porque lá no fundo tem uma mentirinha que foi acolhida como verdade e você acreditou que você é algo que Deus não disse sobre você. Gente, por isso que tem que ser cada pensamento levado à obediência de Cristo, porque debaixo de uma camada vem outra, debaixo da outra vem mais outra, e tem umas crenças que estão lá na nossa personalidade mais íntima, na raiz da nossa personalidade. E aí você está preso, lutando a vida inteira, porque uma mentira foi acolhida como verdade. E aí nós precisamos agora substituir as prisões das mentiras pelo jardim da verdade. E esse campo minado, cheio de armadilhas, esse campo de batalha, que é sim uma parte da nossa mente, precisa ser destruído por meio da verdade. E sabe o que eu descobri, gente? A luz não precisa brigar com as trevas. Quando acende a luz, as trevas vão embora. Assim como a verdade não precisa brigar com a mentira. Você não precisa viver em guerra, porque quando a verdade chega, a mentira tem que sair. Por isso você pega o pensamento e leva ele para Cristo e fala, está aqui, Cristo, acreditei nisso aqui. Aí a verdade do Evangelho vai iluminar você. E quando a luz do Evangelho iluminar sua alma com a verdade, a mentira tem que ir embora. E aí você vai entrar nesse lugar de acessar a raiz das emoções. Porque as emoções estão te avisando que você se tornou a pessoa errada porque você creu na coisa errada. Olha como o Evangelho vai profundo na nossa alma, amém? E aí vem o quinto passo. Ele diz assim, agora você ouviu, viu, aprendeu de mim, agora você viva dessa forma. Porque aí tem uma outra promessa, e essa é a promessa mais top de todas. Essa é a promessa máxima. E o Deus da paz estará com vocês. Gente. Sabe qual é o quinto passo? A presença de Deus. Olha só, olha o caminho. Preocupação te leva para petição. Petição te leva para paz. A paz de Deus te leva para os pensamentos. E para onde você vai depois? Para a presença de Deus. Gente. Deus está nos chamando para transformar preocupação em presença. Ó. Para a gente entrar nesse lugar da intimidade plena e a gente transformar toda dor em adoração. Toda emoção em oração. E a gente transformar trauma em testemunho, porque a gente não tem medo de encontrar o eterno que está dentro do interno e que pode ser manifestado por meio do externo. E Deus está nos santificando, espírito, alma e corpo, para que o Deus da paz, o Deus Shalom, se manifeste por meio de nós e nos santifique em tudo. Gente, Deus não nos abandona nas nossas inquietações. Eu quero que você se coloque de pé. E lembra que eu falei que a gente ia voltar no versículo 7? O verso 7 ele diz assim:
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aí eu fico me perguntando, gente, como é que a gente pode entrar dentro desse lugar que é o coração de Jesus? E aí sabe o que eu me lembro? Que no ato da crucificação de Cristo, era sexta-feira e era Páscoa. E o sábado começa no pôr do sol. E o sábado era o dia do descanso, não se podia fazer nada. Inclusive não se podia crucificar ninguém no sábado. E não podia nenhum crucificado permanecer vivo para morrer no sábado. Então, eles tinham um costume, para apressar a morte de alguém que estava na cruz, com os seus braços esticados, eles quebravam os ossos da perna. Por quê? Para um crucificado poder respirar, como ele está com os braços esticados assim, ele não consegue fazer o movimento respiratório, ele não consegue inspirar e expirar. E cada vez que ele precisa inspirar, ele tem que se apoiar sobre os seus pés e esticar o seu tórax por meio da força dos membros inferiores para ele poder inspirar e expirar. Como eles precisavam acelerar a morte, então eles faziam essa asfixia, impedir o coração de trocar. Então os traumas e as fraturas têm um objetivo: impedir o nosso coração de inspirar e expirar. Lembra que a gente começou dizendo isso? O coração precisa ser o lugar do fluxo, onde a gente inspira pela palavra e expira pelo louvor, pela oração, pela adoração. Mas sabe, havia uma promessa: nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Ele estava representando ali, encarnando o seu corpo, a igreja, e talvez ele estivesse traduzindo a seguinte mensagem: o meu corpo vai ter todo tipo de ferida, mas vai continuar unido. Não vai ter fratura para o corpo de Cristo. Sabe, gente, nós vamos ter todo tipo de ferida, mas nós vamos permanecer inteiro. Nós não vamos ficar intacto, mas nós vamos ficar inteiro. Quem recebe essa promessa? Mas sabe o que eles fazem então? Eles trazem uma lança. Gente. E com aquela lança, os soldados romanos perfuram o lado de Jesus. E o que a história diz é que quando eles perfuravam o lado, eles traspassavam entre as costelas do lado direito, para que aquela lança chegasse em um lugar, o coração. Por isso que o texto bíblico diz que saiu sangue e água quando ele foi traspassado. E por que saiu sangue e água? Porque era o sangue que estava no coração e o líquido pericárdico, que é confundido com a água ali, que cobre o coração. Estava saindo porque Jesus estava sendo submetido a uma ferida no coração. E a pergunta que fica é: por que Jesus não foi fraturado, mas foi ferido no coração? Sabe por quê, gente? Eu descobri, estudando a medicina, que duas partes só podem ser costuradas se as duas estiverem feridas. Nós estávamos feridos desde a queda. Deus estava inteiro. Deus não foi afetado quando a gente caiu. Nós é quem fomos. A gente caiu de Deus em nós e aí nós ficamos completamente deformados. O nosso coração já nasce ferido. A gente já nasce deformado. Mas sabe o que Deus em Cristo está fazendo? O texto bíblico diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. O texto bíblico diz que não houve um tipo de ferida humana que Cristo não tenha sofrido, para que, como nosso sumo sacerdote,
Ele possa se compadecer de cada uma das nossas fraquezas. Deus estava sendo ferido em Cristo, porque o nosso coração estava ferido. Agora Ele permite que o coração de Cristo seja ferido. E quando Ele permite que o coração de Cristo seja rasgado, é como se o véu do templo estivesse sendo rasgado naquele momento. E nós estivéssemos tendo acesso ao que antes era inacessível. A mente de Cristo, o coração de Cristo agora pode ser acessível a nós. Porque Ele foi traspassado, o coração dele foi rasgado, porque Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas sabe o que aquela cruz estava fazendo? A cruz estava como a agulha de um cirurgião, costurando, suturando o céu que tinha se descolado da terra, a nossa alma que tinha se descolado do Espírito de Deus, e cada pedaço, cada açoite e cada cravo daquela cruz estava sendo um ponto de Deus, costurando o coração dele ao nosso, costurando a mente dele à nossa, costurando a alma dele à nossa, e dizendo assim: pelas minhas feridas, pelas feridas de Cristo na cruz, nós somos sarados, porque agora Ele está nos costurando de novo a Ele, e agora céus e terra podem ser costurados por causa de Cristo, e Ele se une às nossas feridas, e para cada ferida nossa tem um correspondente de Cristo na cruz, para dizer: eu sei o que você passou naquele dia quando você foi abusada, eu sei o que você passou naquele dia quando você foi rejeitada, eu sei o que você passou naquele dia quando você foi traída, eu sei o que é sentir cada uma das feridas que você sentiu, porque tem um ponto que conecta você a Ele por meio da cruz. A cruz está costurando as nossas feridas nas feridas de Jesus, para que agora a gente possa encontrar a paz. A resposta de Provérbios 4:23 é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. A Provérbios 4:23 tem a sua resposta em Filipenses 4:7. Onde você vai guardar o seu coração? A paz de Deus, que é a cruz, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Mas para isso a gente vai precisar conectar as nossas feridas às dele. E sabe, gente, nós estamos falando sobre transformação de identidade, transformação de coração. Uma mudança de natureza que vai se experimentar na forma de uma mudança de sentimentos. E Deus nos trouxe aqui hoje para curar feridas que só Ele pode curar. Sabe, há um texto que o Senhor colocou no meu coração para que a gente pense hoje sobre ele. Aquele texto do vale de ossos secos, em que Ezequiel é levado a um lugar cheio de cinzas, cheio de morte. E a pergunta do Senhor para Ezequiel é: filho do homem, você crê que esses ossos sequíssimos podem voltar à vida? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E a pergunta do Senhor hoje para nós é: você crê que pedaços de você que morreram há tanto tempo e já estão sequíssimos podem voltar a viver? Você crê? Você crê que não tem tempo que possa impedir a cruz, que é eterna, de visitar o seu passado, de visitar suas feridas mais profundas? E eu não estou dizendo que você não vai precisar de processos humanos. Sabe por quê? Quando o Senhor ressuscitou Lázaro, só Ele podia tirar Lázaro daquele lugar. Mas quem tirou a pedra foram os homens, como a gente ouviu aqui. E quando Lázaro sai, ele sai todo enfaixado. E ele agora precisa da ajuda de homens. Talvez você vai precisar de médicos, de psicólogos, de nutricionistas, de terapeutas, para ajudar você com as faixas. Mas eu tenho uma promessa do Senhor para te entregar hoje. Assim como depois de 4 dias ele chegou para visitar o seu amigo Lázaro,
Ele chegou aqui para dizer: eu vim tirar você daí. E deixa eu dizer uma coisa para você, ele sabe o seu nome. E não tem túmulo que não reconheça a sua voz. Não tem túmulo, porque ele foi lá. Ele foi no túmulo, ele foi ao inferno, ele tomou a chave. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Filho do homem, você crê que os ossos secos podem voltar a viver? Então, se você crê nisso, pega os seus ossos, porque esses ossos vão começar a se mexer agora. E assim como foi lá naquele vale de ossos secos, de repente um barulho começou a acontecer, e um barulho vai começar a acontecer aqui agora. São os ossinhos se mexendo, e aqueles ossos começam a se unir, e daqui a pouco não é mais só osso, tem músculo, tem carne, daqui a pouco tem nervos, tem tendões, daqui a pouco tem pele. E aí sabe o que começa a acontecer? O Senhor fala: profetiza o Espírito agora. E dos 4 cantos da terra começa a soprar um Espírito. E o Espírito sopra dos 4 cantos da terra, e o Espírito vem, e onde havia um vale cheio de ossos secos, se levanta um exército cheio de força, de vida, de poder, de autoridade, para vencer em nome de Jesus. O barulho vai começar a acontecer, mas eu quero saber quem são os corajosos, que deixaram de ser Jacó, vítimas do engano, da fuga e da passividade, e dizem: eu não vou deixar mais essa situação me manter nesse sepulcro, nesse túmulo. Eu estou pegando os meus ossos secos e trazendo aqui, porque eu quero que esses ossos se tornem um exército. Sabe, enquanto a gente conversava aqui, o Senhor foi mexendo coisas dentro de você. E se Ele mexeu em você, vem aqui à frente. Hoje o Senhor marcou um encontro com você. Nós vamos ver um barulho santo acontecendo aqui neste lugar. Nós vamos viver ressurreição aqui neste lugar. Nós não viemos aqui para uma conferência onde a gente ouve uma palavra legal. Não, nós viemos aqui para um encontro de transformação. E só quem fez pode refazer. E só quem formou pode transformar. E só quem criou pode redimir. Não tem nada que Ele não possa fazer. Não tem túmulo que Ele não possa entrar. Não tem morte que Ele não possa ressuscitar. Hoje Ele está visitando o seu passado, resolvendo a sua história. Eu não sei que barulho você vai fazer, mas um barulho vai começar a acontecer aqui neste lugar. O Espírito soprando dos 4 cantos, os ossos se mexendo. Vai ecoar um som de vida neste lugar. Onde havia um silêncio na alma, vai haver um som do Espírito. Os ossos estão se juntando. Os ossos estão se juntando. Deus não tem problema com o pó. Ele faz o homem do pó mesmo. Ele está juntando os cacos, Ele está juntando os pós, Ele está juntando cada pedacinho seu que foi quebrado, e Ele está refazendo você, a sua autoestima, a sua confiança, a sua pureza, a sua inocência. Ele está resgatando a confiança, a credibilidade. Ele está devolvendo a imagem dEle. Ele está te levando para o coração dEle. Hoje Ele está transformando seu coração, transformando sua vontade. Os seus afetos estão sendo visitados hoje. Ele está resgatando a sua sensibilidade. A alma está voltando para o seu lugar. O coração dele está rasgado, derramando sangue, vertendo sangue que purifica você do seu pecado. As suas culpas,
Ele sabe o que aconteceu, Ele conhece suas culpas, mas não tem pecado maior do que a graça. E onde abundou o pecado, a graça superabundou. Ele está livrando você do cativeiro da culpa. Aquilo que aconteceu naquele dia não define a sua eternidade. Ele está perdoando você hoje, para sempre, sempre. Nós vamos clamar ao Espírito agora, juntos aqui em adoração, cantando. Você que pode, você que tem fôlego, louve e cante e invoque e busque com a sua alma sedenta, como o salmista diz: a minha alma tem sede de ti, como uma terra seca anseia pelas águas. Ele está fazendo novas todas as coisas. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo em Cristo. Ele usa a matéria-prima do velho para gerar um testemunho. Onde havia uma ferida, vai haver fé. Onde havia um trauma, vai haver um testemunho. Feridas fechadas, corações abertos. O Senhor está levantando um exército valente, corajoso. O Senhor está levantando um povo de Israel aqui neste lugar. Não mais fugitivos, não mais medrosos, não mais enganosos e enganados ou enganadores, não mais passivos, mas abençoados com uma identidade curada, abençoados com emoções curadas, atraídos para dentro do coração de Jesus pela cruz. Porque quando Ele foi levantado, atraiu todos para Ele. O nosso coração agora está seguro. Diga para sua alma: aquiete-te, alma. Você já achou o seu descanso, você achou o seu lugar. Hoje o Senhor está te colocando em um tempo novo, em uma nova estação da sua vida, onde um lugar é o seu lugar aos pés de Jesus. E se uma emoção te derrubar, cai aos pés de Jesus, porque o lugar mais alto da terra é aos pés dele. Porque os pés dele são como um latão reluzente, que quando você olha, refletem quem você de fato é. Você não é o que o espelho diz, você não é o que os seus pais disseram, você não é o que o ex-marido, a ex-esposa, o ex-namorado, a ex-namorada, o professor, a professora disse. Você é o que os pés de Jesus revelam. Ele te mostra a sua verdadeira identidade, e hoje Ele está te liberando para um novo tempo. Não temas, eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti, porque eu serei com você. Exalte o nome do Senhor e aplauda o nome dEle o mais alto que você puder.